sejam bem-vindos. Meu nome é Marisilda, para quem não sabe, eu sou da base já há 25 anos ou mais, sou uma das pioneiras, né, da base, junto com o Valmir. E hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre fanfiction. Fanfiction é uma palavra inglesa, fan, que é igual a fã, e fiction, que é ficção. Ou seja, fanfiction é nada mais do que uma ficção escrita por fãs. Na verdade, na década de 60, numa fan magazine, com o nome de Spookanalia. Se referindo, obviamente, ao Sr. Spock de Jornada nas Estrelas, né? E com textos inspirados na saga de Star Trek. Então, podemos dizer que as fanfics tiveram origem, pelo menos as que a gente conhece, né? Em Jornada nas Estrelas, com os personagens de Jornada nas Estrelas. Há vários tipos de fanfiction conhecidas, né? Entre as pessoas que gostam desse tipo de literatura. Elas variam muito de estilo, de tipo, e o escritor tem, assim, uma imensa liberdade no uso da imaginação. Ele pode misturar, por exemplo, Star Trek com X-Men, como, por exemplo, esse livro, X-Men no Planeta X, que é um crossover, né, entre Jornada nas Estrelas e os X-Men. Muito bom, por sinal, esse livro. E eu vou citar alguns tipos para vocês aqui desse tipo de o que pode ser feito dentro das fanfics, né? As fanfics, elas podem ser sobre séries, livros, cantores, história em quadrinhos, filmes, cantores, integrantes de bandas musicais, atores, enfim, o que você quiser, quem você quiser, na verdade. Por quê? Quem é o público-alvo dessas fanfics? São os fãs das obras originais. São fãs de obras originais, são fãs, você mesmo, porque você pode escrever uma fanfic para você. Eu conheço gente que escreve fanfic e não publica. Por quê? Porque ela quer aquele final para ela. Só que isso. Ela quer aquela história para ela. E por medo, por insegurança, muitas vezes realmente a pessoa não publica. Então, você escreve sobre o que você quer. Como são feitas as fanfics? Como você vai fazer uma fanfic? Vamos supor que você queira, como eu mostrei o livro do X-Men do Planeta X, foram juntados dois universos, o universo de Jornada nas Estrelas com os X-Men da Marvel. Você pode fazer só sobre os X-Men, você pode fazer só sobre Jornada nas Estrelas, você pode fazer sobre Star Wars, Harry Potter, mudar os casais, tudo do jeito que você quiser. A inspiração é sua. Você é o escritor. Os tipos de fanfic que você pode ler, que você pode criar. A one shot, que é uma fanfic composta de um capítulo. Eu quero fazer só o final do capítulo. Tá, ótimo.
Você faz o final do capítulo e pronto. Eu quero fazer uma historinha curtinha, de humor. Eu faço. Então, assim, você não tá afim de esperar o autor completar. Então, você termina aquela história, né? Como a gente esperou os livros do Harry Potter por tantos anos, né? Drabble são fanfics que possuem no máximo 1000 palavras e destacam alguns personagens principais de algum ponto de vista. Utilizado esse tipo de fanfic, se você quiser escrever, para você enfatizar um determinado personagem, dar mais destaque para esse personagem, ou seja, uma coisa que de repente na história não ficou bem definido e você quer fazer com que seja, ou você quer ver a opinião de outras pessoas, então você procura por uma fanfic desse gênero, né? As fanfics Line, elas giram em torno de romances adultos, não necessariamente com conteúdo sexual, né? Elas são devido a algumas cenas de brigas, conflitos que as pessoas que tem dentro da fanfiction não é recomendado para menores de 18 anos, né? A songfic é uma história que é construída pelo autor em cima de uma música. E tem muitas. As pessoas utilizam da letra da música para construir todo um universo e são muito bonitas, normalmente são muito, utilizando ou não personagens conhecidos, tá? Porque também tem isso nas fanfics, você pode utilizar de um personagem terceiro. Você pode participar de uma fanfic, você pode participar de uma aventura dos Vingadores, vamos dizer assim, tá? Um gênero que eu gosto muito é o Fluff Wuff. Adriana, desculpa se eu não tô falando corretamente os termos em inglês, tá? Depois você me corrige. Esse gênero de fanfic, ele é assim, uma historinha leve, bem docinha, bem ursinhos carinhosos, sabe? Eu acho uma coisa que deixa a gente leve ao ler a fanfic. Aí, em contraponto, vem as Trigger Warning. Em tradução livre, ela é aviso de gatilho. Ou seja, uma fanfic que ela tem um gênero pesado. Ela pode conter incesto, estupro, porque não se enganem, tem gente que gosta desse tipo de literatura também, tá? São situações que as pessoas podem ter sofrido na vida, abuso. Então as pessoas podem ter sofrido esse tipo de situação na vida e as fanfics podem ter esse gatilho. Então não é aconselhável a pessoa ler, tá? Eu particularmente não gosto desse tipo de fanfic, normalmente não leio, então não sei nem dizer para vocês assim aonde elas aparecem mais vezes, tá? As fanfics crackfic. Essa é aquele tipo de fanfic assim que o autor viaja na maionese. É uma coisa muito... São geralmente absurdas, são alegres, de um conteúdo mais humorístico do que outra coisa, mas assim, totalmente fora da realidade, até para fanfics, tá? É uma coisa que você lê e você fala assim, essa tava com alguma coisa na cabeça mesmo, tá? Que não era só a história. Agora, no universo alternativo, esse é aquele universo que você pode
fazer o que você quiser de verdade. Você joga Harry Potter no cotidiano, ou você joga Star Wars no dia a dia. Os personagens de Star Wars. Vocês já pensaram o Chewbacca no meio da Avenida Francisco Glicério, falando aqui de Campinas, ou no meio da Avenida... Ou na Avenida Paulista não seria tanto, porque lá assim é um pouco mais de gente diferente, né? Mas, voltando, né? Você pega qualquer personagem e joga num universo totalmente diferente. Pode ser o cotidiano, pode ser de um universo para outro. Tem gente que mistura Gandalf, Harry Potter, do Capitão Kirk. Eu já vi fanfic que o Harry Potter é filho do Capitão Kirk. Pra vocês terem uma ideia de como como vocês têm um universo absurdamente maravilhoso dentro das fanfics. Na verdade, cada grupo social, cada país, cada mundo tem a sua linguística, o seu dialeto, né? No mundo das fanfics não é diferente. Às vezes a pessoa que não conhece fanfic, nunca leu, ela tem um pouco de dificuldade de entender o que são esses dialetos, né? Então eu vou colocar aqui para vocês alguns dos termos mais usados dentro das fanfics para vocês entenderem. O cânon. O cânon é o conteúdo original onde a obra está baseada. Por exemplo, os livros de Stephenie Meyer na saga Crepúsculo, né? Uma curiosidade aqui: 50 Tons de Cinza e os seus 3 livros, né, foram baseados no livro da Stephenie Meyer, na saga da Stephenie Meyer. No começo, a Anastasia e o Grey, eles seriam assim, idênticos ao Edward e a Bella. Só que na imaginação da autora, né, de 50 Tons de Cinza, ela começou a escrever realmente os 50 Tons como se fossem os Edward e Bella. Só que quando ela viu o sucesso que estava fazendo, porque ela publicava por capítulos, né? Quando ela viu o sucesso que estava fazendo, ela simplesmente trocou os nomes dos principais personagens, né? De todos, e mudou o local. Ela fez um universo totalmente novo. Mas os 50 Tons de Cinza era baseado na Bella e no Edward, né? O fandom, eles assim, o fandom são sociedades, são pessoas, por exemplo, que jogam RPG, que fazem, são fãs de uma única saga. Então esse fandom, eles fazem, eles gostam das fanfics, os que gostam assim, né? De só uma história, uma aventura, um personagem, reagindo entre si. Por exemplo, só de Jornada nas Estrelas, eles não colocam ninguém no meio, nenhum personagem original, nenhum personagem de fora, nada. É só o pessoal de Jornada nas Estrelas. O pessoal de Star Trek, de Star Wars, mesma coisa. Então esse é o fandom. Esses são os fãs daquela determinada saga, série, filme, ou o que seja, né? Então esse é o fandom. O fandom, finalmente, que é fandom aqui, é ter informações que todos os fãs criam
com a intenção de complementar os cânons. Ou seja, ele vai... o objetivo do fandom é justamente complementar o canon, tá? Ele vai pegar uma história, um determinado personagem que não foi desenvolvido, ele vai explicar no entender dele, explicar o que ele acha que aconteceu, né? Então, assim, preencher lacunas do canon, entendeu? Finalmente, o shipping. O que é o shipping? É conhecido como shippar. Ou seja, você vai torcer para que os personagens fiquem juntos no final. Independente de que personagem seja. Aqui você abre um espaço para você fazer... Aqui entram mais os romances, tá? O shippar é onde entram a maioria das fics, que são os shippings. Aí você pode fazer como você realmente quiser. Você shippa a Scully com o Mulder. Muita gente era contra, né? E muita gente a favor. Na saga Star Wars, nessa última trilogia, eu torci muito para Rey ficar com o Kylo Ren, que no fim acabou acontecendo, mas do jeito que a gente viu, né? Para quem gosta de Star Wars, que eu também sou apaixonada por Star Wars. Você pega, por exemplo, o professor Snape e coloca como ele não teve nenhum envolvimento amoroso real, porque assim nós vimos que no fim ele era apaixonado pela mãe do Harry, né, pela Lily, mas isso foi no final da saga. Durante a saga, teve muita gente que criou um romance para ele, inclusive com a Hermione, né? Não foram só personagens originais, não foram só personagens, foram com personagens da própria saga. Muitos personagens homoafetivos, como por exemplo o Tony Stark, o Capitão América, o Tony Stark com Bruce Banner. Então, assim, o Thor com vários personagens também, né? Então, assim, você pode shippar quem você quiser, com quem você quiser. Inclusive personagens da vida real. Atores, cantores. Você com um herói, você com um personagem de uma saga. Tem gente que queria um Grey na vida, né? Eu gosto muito de uma história do Draco Malfoy com a Hermione. E assim, esses casais acabam tendo uns nomes o pessoal faz uma junção dos nomes, né? Na vida real, por exemplo, Justin Bieber com a Selena Gomez ficou Gelena. Draco Malfoy com a Hermione, Dramione. Mais recentemente na série Lucifer, o Lucifer com a detetive Chloe Decker ficou Deckstar, que é de Decker e Morningstar, né? Então, gente, assim, os casais shippados são uma imensidade de
pessoas, de personagens, sabe? Eu sou uma pessoa, eu gosto muito, por isso que eu resolvi falar para vocês sobre fanfics. Eu acho que a fanfic ela abre um espaço muito grande para você ser criativo. Para você ler novas ideias, para você ler novos casais, para você ver novas pessoas com quem você nunca pensou na vida, né? Mesmo na vida real, cantores, atores, que você nunca pensou na vida que pudesse ficar junto, e você shippa na fanfic. Eu gosto demais dessa área de literatura, gente. O que eu já li, a minha primeira fanfic foi de Star Trek, Akira e o Odo. Assim, a primeira fanfic que eu li depois da vinda dos computadores foi uma colega nossa da base, né, que trouxe para mim. A partir daquele momento eu fiquei apaixonada, e quando eu ainda não tinha meu computador, mas quando assim que eu tive, uma coisa que eu sempre procurei foi por fanfics. Até hoje eu leio fanfics. Tenho uma série de fanfics de Arquivo X, de Harry Potter, algumas que você não encontra mais na internet, né? Eu consegui manter o arquivo. Então, assim, eu acho que é um mundo muito, muito legal e que pode ser muito explorado. Tá? Bom, gente, falando sobre... se eu for ficar falando aqui para vocês de fanfic, eu vou ficar... Para mim é um universo fantástico e eu curto muito. Então, se eu for ficar falando para vocês aqui, eu vou ficar falando até amanhã. Existem alguns sites especializados, tá? O fanfiction.net. Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês é que as fanfics, na sua grande maioria, são em inglês. Tem muito poucas em português, não tem assim muitas que você possa achar, mas tem quem não é fluente em inglês, como eu não sou. Hoje em dia o Google Tradutor ele tá muito legal, então ele já traduz automaticamente. Se você tem essa função no seu computador, ele traduz automaticamente. Para quem quiser ver, né, alguma coisa, existem as traduzidas, existem as em português, mas muitas são uma grande maioria em inglês mesmo. Os sites mais conhecidos, fanfiction.net, o Spirit. O Spirit ele tem muita coisa de mangá. Para quem gosta de mangá, ele tem muita coisa. O Feedbooks, o Wattpad. O Wattpad é uma das plataformas mais conhecidas atualmente, né? Então, assim, eu vou deixar no blog da base, eu vou colocar alguns endereços, eu vou fazer um pequeno texto sobre tudo que nós conversamos aqui, aliás, e vai estar no blog da base, é só vocês procurarem por ele, tá? Bom, gente, eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui conosco, né, até esse momento. Aqui entrou mais tarde, aqui entrou agora, enfim, todos vocês que estão aqui conosco, nos prestigiando, e porque a gente faz isso para vocês, né, pra gente estar junto com vocês. E eu gostaria de lembrar a todos que essa palestra vai estar no blog, né, falando sobre esse assunto. Eu vou deixar alguns links de sites de fanfics, né? Lembrando mais uma vez que a fanfic, ela para ser realmente uma fanfic, ela tem que ser uma coisa gratuita, mesmo porque você não pode utilizar
um personagem de uma outra saga, qualquer personagem para seu próprio ganho, né? Então, as fanfics, elas são uma homenagem, vamos dizer assim, aos autores que fizeram, seja ele cantor, músico ou o próprio escritor, certo? Então, isso é uma coisa muito importante, tá? E se vocês quiserem mais algumas informações, eu estou à disposição, né? Vocês podem me chamar pelo canal da base. O que eu puder ajudar, o que eu souber, eu vou estar à disposição de vocês. O que eu não souber, eu também vou me informar mais, porque eu também não sou uma expert no assunto, né? Mas eu gostei muito de estar aqui com vocês e mais uma vez muito obrigada e até a próxima.